Bom, então tá, pessoal. Boa noite, colegas. Boa noite, pessoal que está em casa. O que nós preparamos para a aula de hoje? Hoje vai ser praticamente o último dia de aula de raciocínio lógico. A gente vai ter uma aula aí toda noite, né? Bastante coisa. Eu fiz uma lista adicional de exercício. Nem precisava, porque a apostila de vocês tem 15, 20 listas de exercício, está imenso, tem muito exercício. Mas eu resolvi pegar bem atuais, assim, 2023, e peguei exercício do último assunto que a gente viu, que é a lógica de argumentação. O último assunto, não sei se vocês... Já faz um tempinho que a gente teve aula, né? E aí a gente venceu todo o conteúdo dessa parte de raciocínio lógico. E o último tópico que eu passei para vocês foi lógica de argumentação. É onde a gente aprendeu ali a avaliar argumentos, dizer quando um argumento é válido e quando um argumento é inválido. Lembra disso ou não? Quando um argumento é válido e quando ele é uma falácia. Então é disso que a gente vai fazer alguns exercícios. Eu selecionei aqui, ó, todas as bancas, tá? Vamos fazer questão de todas as bancas aí nessa listinha. E depois, se a gente fizer todos esses em aula, a gente volta para os nossos cadernos, que tem muito exercício lá, infinitos, tá bom? Mas aqui eu peguei uns bem recentes, de 2023. Então, todo mundo acompanhando. Vamos ver que o Evaldo botou ali, levantando mais cedo e deitando mais tarde. Mas sei que vai dar tudo certo. Evaldo, esse é a receita. Não é segredo, é a receita. Não tem outra maneira. Levantar cedo e deitar mais tarde é o único caminho possível, tá? Para estudar. E o tempo, né, de dedicação e repetição vai se encarregando do resto. Existem técnicas de estudo, existem formas corretas de estudar que melhoram o desempenho. Melhoram, com certeza. Existem maneiras melhores, mais eficientes de estudar. Mas isso é para quem já está num nível alto. Quem já está num nível alto e já está passando em tudo que é prova e quer agora classificar, aí sim vai buscar a melhor forma de estudar, a melhor técnica. Mas agora, quem está começando, está no início, está no meio do caminho ainda, nada supera o estudo força bruta, né? Horas de estudo, várias repetições, estudar todos os dias. Tem que passar pela matéria. E depois, claro, vai aperfeiçoando, estudando corretamente, revisando com revisão ativa, né? Fazendo a mente lembrar das coisas. Mas assim, quem está começando tem que estudar bastante para vencer o conteúdo, ver várias vezes e repetir. O segredo é a repetição intervalada, né? Para a mente gravar aquela informação. Eu vou fazer esse primeiro aqui. Primeiro exercício, o que ele diz? CESP. Essa banca aqui é do tipo certo ou errado. Como tem várias possibilidades aí de editais, né? A gente não sabe qual é os editais dos concursos. Vamos analisar essa aqui. O que diz? P1, ó, P1, P2, P3 e C. P1, P2, P3 e C. P1. Se houver resistência de populares ou depredação do patrimônio, a polícia agirá. Um condicional. C, então, né? Embora o então não apareça, ele está ali. E tem aqui também, ó, dentro do antecedente, tem um ou aqui. Então, a gente tem uma disjunção ali. P2. Se a polícia agir, vírgula, então a ambulância será necessária. A ambulância será necessária. P3. O que deve estar ruim aqui porque a questão é muito grande, aí a imagem dela ficou grande. Assim, eu acho que vai dar uma melhorada, né? Dá uma olhada aí se melhorou. P3. Não houve depredação de patrimônio, mas não houve depredação de patrimônio, mas a ambulância foi necessária.
Então, 3 premissas aí. P1 é de premissa. Aí vem o C. Houve resistência de populares. Então, ó, P1, premissa, premissa, premissa. C é a conclusão. C é a conclusão. Agora eu vou escrever, vamos ver se fica melhor aí, Evaldo. Tomando por referência as proposições precedentes, julgue o item seguinte. Caso seja verdadeira, a ambulância será necessária. Então vamos supor que a ambulância será necessária é verdadeira, tá? Caso seja verdadeira, a ambulância será necessária. A proposição P2 também será verdadeira. Essa é a afirmação. Independentemente do valor lógico de sua outra proposição simples constituinte. Então a questão está trabalhando com a proposição 2. Está dizendo que a ambulância será necessária, é uma parte da proposição 2, é essa parte aqui, ó. Está dizendo que essa partezinha aqui é verdadeira. Ambulância será necessária. E aí está dizendo que a proposição P2 será também verdadeira, independentemente do valor lógico da outra proposição, ou seja, independentemente do valor lógico disso aqui, ó. Vamos ver? Agora eu vou botar na outra página ali, vamos ver se fica melhor. Ó. Tomando por referência as proposições precedentes, todas essas, julgue o item seguinte. Caso é um condicional. Caso seja verdadeira a proposição ambulância será necessária. Caso isso seja verdade, então a proposição P2 será também verdadeira, independente da outra parte, da outra proposição simples constituinte. Qual é a outra proposição simples constituinte? A polícia agir. Independente do valor lógico disso, a P2 será também verdadeira? Vamos ver. Então, ó, independente desse valor lógico aqui, ó, independente desse valor lógico aqui, que eu não sei qual é, será que a P2 toda vai ser verdadeira? Vamos ver. A P2 é uma proposição do tipo seguinte, ó. Se a polícia agir, então a ambulância será necessária. É desse tipo, confere? A questão está dizendo que aqui é verdadeiro, que a ambulância será necessária. E está dizendo o seguinte, eu não sei o valor lógico da outra proposição simples, que é a proposição P. Mas mesmo não sabendo o valor lógico dessa aqui, é verdadeiro? Sim ou não? Com certeza o colega disse. O colega disse que, com certeza, em lógica a gente diz necessariamente. Necessariamente é o com certeza. Por quê? Olha o que o colega está dizendo. Que é certeza que a proposição composta é verdadeira, porque para ser falsa só se fosse Vera Fischer. Igual o Rogério está dizendo lá. Ó. E para ser Vera Fischer, o segundo tem que ser falso. Se o segundo é verdadeiro, não vai ser Vera Fischer nunca. Se não vai ser Vera Fischer nunca, não tem como ser falso. Não podemos ser falso, só pode ser verdadeiro. Confere ou não? Ó, pode complementar assim, para estudar. Ó. Mesmo que P seja V ou P seja F. Tanto faz. Se o P for V ou se o P for F, olha aqui. Tanto o P verdadeiro quanto o P falso, o que vai acontecer? Ó? No final das contas vai dar V com V, V, F com V, V também. Então, necessariamente, a proposição composta é verdadeira. Portanto, o gabarito é certo. Na prova do CESP,
a gente marca certo ou errado. Nesse caso aqui, a gente vai marcar no gabarito certo. E aí, entendido ou não? Tranquilo? Pessoal presencial aqui, pessoal que está em casa. Safo, Sofia, Evaldo, Rogério, demais colegas, pessoal que vai vir assistir a aula futuramente. Entenderam? É um condicional. O condicional, para dar falso, tem que ser Vera Fischer. Como já é verdadeiro no segundo, o consequente, não tem como dar a Vera Fischer, só pode ser verdadeiro. Então essa foi a primeira questãozinha que eu selecionei para vocês. Tá? Martins, mas a gente quer fazer de lógica e de argumentação. Claro, mas vamos na sequência. Na sequência do concurso, veio essa outra questão aqui. Questão 2. O mesmo enunciado anterior. Então, olha só essa segunda questão aqui. Bom, é o mesmo enunciado. Se houver resistência de populares ou depredação de patrimônio, a polícia agirá. Deixa eu ver se é a mesma. É a mesma, tá. P2. Se a polícia agir, a ambulância será necessária. P3. Não houve depredação de patrimônio, mas, lembrando que o mas é a mesma coisa que e, a ambulância foi necessária. E C. Houve resistência de populares. Tomando por referência as proposições precedentes, julgue o item seguinte. Qual é o item que eu vou julgar? Eu vou julgar esse item aqui. O argumento é tudo. O argumento não é uma proposição solta. O argumento é P1, e P2, e P3, então C. É o conjunto de premissas implicando numa conclusão. O argumento é tudo isso. O argumento a gente não diz que é verdadeiro. O argumento a gente diz que é... Como é que se classifica um argumento? O argumento é verdadeiro, falso ou válido ou inválido? As proposições são verdadeiras ou falsas. Proposição é verdadeira ou falsa. Argumento é válido ou inválido, tá bom? A gente não diz que um argumento é falso. Não. O argumento é válido ou inválido, certo? O que é verdadeiro é as proposições, a conclusão, as premissas. Então tá, o argumento que tem por premissas P1, P2 e P3 e por conclusão a proposição C é válido. É isso. Nós temos que, essa é a afirmação. Agora a gente vai dizer certo se ele for válido mesmo ou errado se ele for uma falácia. Certo? Então é isso que nós vamos fazer. Me ajudem a fazer simbolicamente as três premissas, tá bom? Então vamos fazer assim, na outra folha, para a gente entender bem aqui. P1. Vamos escrever ela em formato de símbolo, tá? Se houver resistência de populares, vamos botar um H aqui, pode ser? Houver resistência de populares, ou depredação, vamos botar um Dzinho aqui, depredação de patrimônio. Aqui é um então, então a polícia agirá. Que letra nós vamos botar para a polícia agirá? P. Então a proposição P1 é assim, vejam se vocês não concordam, que é OA. O ou é uma coisinha assim. Vê se vocês não concordam. Então a P1 é assim, H ou D. H ou D é o antecedente. Então, P. Essa é a P1. Confere? Essa é a proposição P1.
P2. Se a polícia agir é o P, a ambulância será necessária. Ambulância será necessária, nós já botamos ou não? Que letra nós vamos botar na ambulância será necessária? A já não foi? Não, né? Tá, então P2 fica assim. P2 agora, ó. P2. CP, então A. CP, então A. É isso aí, né? Fez um link da P1 com a P2 pela proposição P. Ó. Vamos para P3 agora. D verde. P3. Não houve depredação no patrimônio. Não houve depredação no patrimônio. Essa letra aí, não D. Isso, muito bom. Não houve depredação no patrimônio. Mas, o mas é o E, a ambulância foi necessária. Que é A. Então tá, P3 é não D e A. P3, não D e A. E a conclusão é houve resistência de populares. A conclusão aqui, qual é a letra? H. Então a conclusão é a letra H. Pronto, tá aí o argumento, ó. Tá entendendo? Vamos analisar ele aqui friamente. Como é que a gente faz para analisar a validade ou invalidade de um argumento? Tu separa as premissas da conclusão. E faz o quê? O que a gente faz para ver se o argumento é válido ou não? A gente vai considerar hipoteticamente verdadeiras todas as premissas. Por que fazer isso? Porque o que é um argumento válido? É aquele argumento que toda vez que as premissas forem todas verdadeiras, a conclusão também é necessariamente. Tá entendendo? É um tipo de argumento em que não é possível as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Isso não acontece num argumento válido. Um argumento válido, toda vez que todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Aí a gente pode dizer que a conclusão é uma implicação necessária das premissas. Mas não importa se elas são de fato verdadeiras. Para o argumento ser válido, não importa se as premissas são de fato verdadeiras ou se a conclusão é de fato verdadeira. O de fato verdadeira não importa. O que importa é, caso sejam, se hipoteticamente fossem verdadeiras, a conclusão seria necessariamente verdadeira? Se sim, o argumento é válido. Então, para analisar isso, o que a gente faz? A gente vai colocar uma verdade hipotética nas três premissas e vamos ver se isso aí vai implicar necessariamente uma verdade para a conclusão. Se a conclusão for necessariamente uma certeza com base nas premissas verdadeira, aí é válido. Mas se ela for verdadeira, mas pode também ser falsa, não é válido. Tá entendendo ou não? Se ela pode ser verdadeira ou falsa, se ficar um ponto de interrogação. Se ela pode ser V ou F, ou se ela é F, com base nas premissas, aí ele é inválido. Certo? Como é que eu faço para chegar no H? Vamos desenrolando, ó. Tem três proposições. Qual a proposição que eu vejo primeiro aí? Para descobrir o valor lógico das letrinhas. Do D, do A, do P, do H. Eu vou em qual conectivo? No E. Por que eu vou no E? Porque só tem um jeito na tabela do E para que uma conjunção, né? Que uma conjunção seja verdadeira. Qual é o único jeito? V com V. As duas tem que ser. Então, ó, o A tem que ser verdadeiro e o não D tem que ser verdadeiro, certo? Então, ó, o A tem que ser verdadeiro
E o não D tem que ser verdadeiro. Confere comigo ou não? O não D sendo verdadeiro, como é que tem que ser o D? Falso. É isso aí. Agora eu vou para D cima. O A eu já sei. Qual é o valor lógico do A? Porque ele é um desencadear lógico, né? Se é verdade, o A é verdade. Se o A é verdade, o A de cima é verdade. E o P? Qual é o valor lógico do P? Para que o condicional dê verdadeiro. Se for V, dá V. Porque V com V dá V. E se for F, também dá verdade. Então, qual é o valor lógico do P? V ou pode ser qualquer um dos dois. P pode ser verdadeiro ou falso. Confere? Sim ou não? Vou botar mais bonitinho aqui. Então, P, ó. P ou F. P inconclusivo. Se o P fosse a conclusão, eu já teria um argumento inválido. Bom, então eu tenho que considerar os dois casos, ó. Então, suponha que o P seja verdade. Supondo que o P seja verdade, ele pode ser verdade, tá? O D, qual é o valor do D? Falso, certo? Para dar verdade lá, qual é o valor lógico do H? Se é verdade na ponta de lá, o parêntese, que é o antecedente, não vai dar mais Vera Fischer, confere ou não? Concordam? Então o H pode ser V ou... Tanto faz, se o H for V, ó, vai dar V ou F. V com V, V. Se o H for F, F ou F. F no condicional com V, também dá V. Pronto, daqui eu já sei, ó. O H pode ser V ou F. Tá entendendo? É possível que o H seja V ou F, sim ou não? Isso aqui já é suficiente para garantir que o H não é uma certeza que é verdadeiro. Que é possível as premissas serem verdadeiras, todas, e o H ser falso. Não é possível? Sim, para o H ser... Sim, então, e o P é possível ser F, não é possível? O P pode ser V ou F, ó. Na P2. O P pode ser V ou F, certo? Então quer dizer que o P pode ser F também, não pode? Se o P for F, o H vai ser F. Matou? Não é válido. Mas mesmo o P sendo V, o H pode ser V ou F, então já não é válido, ó. É um argumento inválido. Por que é um argumento inválido? Porque não é uma certeza que a conclusão é verdadeira. A conclusão não é uma certeza. Tá entendendo? Um argumento só é válido quando, se as premissas forem verdadeiras, é certeza que a conclusão é verdadeira. Não é o que acontece aqui. Tem mais de uma possibilidade para ser F a conclusão. Ué? Tu conseguiu enxergar que é inválido? Posso? Tá, eu quero ver. Me explica, eu quero ver se a tua conclusão vai estar certa. Vai lá, me explica. Tá, mas tu considerou isso certo? Não é uma forma correta. Tá fazendo uma. Tu tá invertendo o condicional. Tá entendendo? Tá invertendo o condicional. Partir do condicional, da consequência, para se concluir alguma coisa pelo antecedente, não é a mesma coisa.
Tá entendendo? Tu não pode partir do C como certo. Se tu partir do C como certo, tu pode chegar à conclusão errada. Não dá pra fazer assim, tá? Tu partiu do C como certo. Tá. Aham. Aham. Tu conseguiu botar a verdade em tudo. Ah. Ah, mas essa estratégia não funciona. Tem uma estratégia semelhante a essa, que é mais difícil. É assim, ó, é mais fácil de aplicar, mas é mais difícil de entender. É baseada na contrapositiva. Aí como é que é a estratégia baseada na contrapositiva? Tu considera falsa a conclusão. Começa considerando falsa a conclusão, e aí tu tenta botar a verdade em todas as premissas. Se tu conseguir, o argumento é inválido. Se tu não conseguir, o argumento é válido. Nesse caso, tu botando falso na conclusão, tu consegue botar verdadeiro nas três. Por isso que o argumento é inválido. Mas esse jeito é mais difícil de pensar. O que tu ia dizer? Aí ele tá te dando o tempo errado, né? A resposta. Um tipo de exercício, né? Tem um tipo de exercício. Aquilo que sabe que é certo. A partir daquilo ali, tá, só que vocês estão confundindo. Eu sei qual tipo que tu tá falando. Tu tá fazendo um tipo de exercício que é assim. Parecida, mas ela é diferente. Quer ver? Ela é assim. P1, se a polícia agir, a ambulância é necessária. P2, não houve depredação do patrimônio, mas a ambulância foi. P3, houve resistência popular. Logo, é outra coisa. É outro exercício. Porque a última premissa não é a conclusão. É uma premissa. A conclusão é uma das alternativas. Tá entendendo? A premissa 3 tem que ser considerada verdadeira, porque ela é uma premissa. Quando diz assim, considere as premissas. A polícia agir, a ambulância é necessária. Não houve depredação de patrimônio, mas a ambulância foi necessária. Houve resistência de populares. Logo, é outro exercício. O houve resistência de populares nesse tipo de exercício é mais uma premissa. Então, tu tem que botar a verdade nela mesmo. A conclusão é uma das alternativas. Entendeu? É que eles não falam isso no exercício. Eles dizem assim, considere as proposições abaixo, e depois no fim diz, logo é possível concluir, aí te dá as alternativas. O que é isso? As alternativas são a conclusão. E as proposições são premissas. Esse exercício é diferente, por isso que eu deixei ele para a última matéria. Esse exercício assim, te dá o argumento pronto, com todas as premissas e uma conclusão. Para te avaliar o argumento, tu não pode considerar verdadeira a conclusão. Quer ver? Nessa lista tem um exercício assim como tu está falando. Olha aqui, ó. Claro. Pega aqui. Não, mas aqui na lista tem... É que esse aqui não é desses. Olha aqui, ó. Essa lista tem exercício assim. Ó, esse aqui, ó. Esse nem é da Fundatec, mas é assim. Olha aqui como é que é esse, ó. Esse não é... Olha aí. Um famoso cantor se apresentou na cidade em que moram os irmãos Carlos, Gustavo e Mariano. Sabe-se que um ou mais de um deles foi à apresentação. Um ou mais de um deles. Além disso, sabe-se, não diz ali, mas é subentendido. Além disso, sabe-se, considera-se. Se Carlos não foi à apresentação, então Gustavo foi. Ou Mariano foi à apresentação, ou Gustavo foi, mas não os dois. Mariano foi à apresentação. Logo, tá entendendo? Tu pega do Mariano para trás, não é? Só que Claro, o Mariano é uma premissa. O que é isso aqui? É um argumento, mas tu não precisa avaliar se ele é válido. Aquele exercício tu avaliava se ele é válido. Então, já é um argumento válido, então não tem como resolver. Esse exercício que está te perguntando qual a conclusão que tu tira a partir das premissas. Então quer dizer que Mariano foi à apresentação é uma premissa. Tá entendendo ou não?
Esse que a gente acabou agora de fazer, esse anterior, a última proposição, C, não era uma premissa. Era uma conclusão. Então, tu não pode partir dela como verdade. Tá entendendo ou não? Entenderam isso aí, o pessoal de casa? Deixa eu dar uma explicação além aqui, que é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Como é que é a estrutura de um argumento? A estrutura de um argumento é assim, ó. P1, E, P2, E, P3, E, reticências, PN. É uma conjunção, é o E, de várias premissas. Cada premissa pode ser uma proposição composta. Toda essa conjunção implicando numa única proposição composta ou simples, que é a conclusão. No exercício 3 que vocês fazem, a última proposição é essa aqui, ó. Então ela faz parte das premissas, tem que ser botada, tem que colocar a verdadeira em todas elas, ó. Tem que colocar a verdadeira em todas elas, para avaliar o argumento e ver o que dá na conclusão. O exercício que eu acabei de fazer do CESP, a última premissa era essa aqui, ó. Então tu não pode botar a verdadeira nela. Esse que tu falou, nessa aqui não dá, a princípio não era para dar certo, né? Mas só que quando tu vê, é muito fácil acertar sem estar certo o raciocínio, porque é 50% de chance, né? 50% de chance tem. Muito bem. Tá, vamos fazer essa 3 aqui agora. Vamos fazer a 3. A 3 sim, a 3 tem que ser como vocês estão fazendo. Porque a 3 A 3, o que o problema quer é que tu marque uma conclusão aceitável. É isso que o problema quer. Então, aquelas proposições dadas são premissas. Cuidado, quando disser assim, ora tal coisa. O ora é mais uma proposição, não é um. Logo. Logo é a seta do ser, então, o que vem é a conclusão. Tá entendendo? Então, vamos ver essa, ó. Então, eu já havia lido, mas vamos reforçar. Um famoso cantor se apresentou na cidade em que moram os irmãos Carlos, Gustavo e Mariano. 3 irmãos. Sabe-se que um ou mais de um deles, então pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1, foi à apresentação. Além disso, se Carlos não foi à apresentação, então Gustavo foi. Ou Mariano foi à apresentação, ou Gustavo foi, mas não os dois. Mariano foi à apresentação, certo? Isso é um conjunto de premissas que eu vou botar na outra folha. E vou botar o que nelas? Vou botar verdade. Ó, P1, P2, P3. A conclusão, agora aqui nesse exercício, a conclusão é uma das alternativas. Então eu vou botar verdade nessa aqui, verdade nessa, verdade nessa. E começo como vocês disseram, ó. Mariano foi à apresentação. É uma proposição simples, não é? Mariano foi à apresentação. Essa aqui eu vou tentar sem botar o símbolo, vou tentar direto aqui, tá? Olha de cima. Ou Mariano foi à apresentação, ou, né? Ou Mariano foi à apresentação. Mariano foi à apresentação? Foi, então aqui é verdade. Ou Gustavo foi, mas não os dois. Então, Gustavo foi? Não, falso. Tá, agora eu vou para de cima. Gustavo, ó, se, então. Gustavo foi. Eu já sei que não foi. Gustavo foi? Falso. Então, Gustavo foi? Falso, certo? E agora, Carlos não foi. Para dar verdadeiro, Carlos não foi, tem que ser o quê? Tem que ser falso. Carlos não foi, tem que ser falso. Certo? Então, logo, ó, quais são as conclusões? Logo, 2 pontos. Carlos foi ou não foi?
Foi. Porque Carlos não foi, deu falso, certo? E mais? Gustavo foi ou não? Não foi. E Mariano foi. Essas são as conclusões corretas. Ok? Agora vamos ver qual das alternativas está de acordo com isso. Carlos foi, Gustavo não, Mariano foi. Carlos foi, Gustavo não foi, Mariano foi. Vamos ver as alternativas. Letra A. Carlos e Mariano foram. Opa! Carlos foi e Mariano foi. Carlos e Mariano foram, tá certo? Tá, né? Então é essa aqui, mas vamos olhar as outras. Você tem que dar errado. Gustavo e Mariano foram. Gustavo não foi. Essa aqui tá falsa. Gustavo não foi. Certo? Somente Gustavo foi. Falso. Gustavo não foi. Depois, somente Carlos não foi. Gustavo também não foi. Tá falso também. E letra E, somente Mariano foi. Tá errado, ó. Porque quem foi? Carlos e Mariano. Então tá falso também. Resposta, letra A. Perceberam a diferença desse exercício para o outro? O outro exercício é dar um argumento completo, com conclusão. E pede para te avaliar se é um argumento válido ou inválido. Tá entendendo? Todo mundo entendeu? Tu quer um exemplo que não dá certo o teu método? É? Vamos pensar aqui um exemplo. O colega pediu um exemplo que não dá certo o método dele. Então eu vou montar um argumento assim, ó. P1, P2, conclusão. P1 eu vou botar a proposição assim, ó. CP então o quê? P2 eu vou botar a proposição P e na conclusão eu vou botar a proposição Q. Esse é um argumento. Tá? Por exemplo, se venho à aula, então aprendo a fazer o exercício. Eu vim à aula. Conclusão, aprendi a fazer o exercício. Agora eu vou pegar um argumento do lado. Ó. O argumento do lado é assim. Se vou à aula, então aprendo a fazer o exercício. P2. Aprendi a fazer o exercício. Conclusão, eu fui à aula. Eu montei aqui dois argumentos, um é válido, outro é inválido. Eu sei qual é válido e qual é inválido. Como é que é o teu método? Botaria a verdade aqui. Confere? Aí aqui dá verdade. Confere? Mas tem que funcionar, né? Se funciona lá, tem que funcionar aqui. Aí tu botaria a verdade aqui. Qual é o valor lógico do P? Pode ser qualquer um. E aí, como é que tu avalia? Que aqui ele pode ser verdadeiro ou falso. Não, não dá para começar pela conclusão, tá? Ó, vamos lá, me ajudem a avaliar esses dois argumentos. Qual que é válido e qual que é inválido. Esse aqui é o mais importante da lógica, é o silogismo. Esse aqui é o mais importante que tem. Esse aqui você tem que saber, até que... Olha aqui. Se vou à aula, então aprendo a matéria. Fui à aula, logo aprendi a matéria. Se vou à aula, então necessariamente aprendo a matéria. Fui à aula, logo aprendi a matéria. Será que é válido esse? Olha o outro. Se vou à aula, então aprendo a matéria. Aprendi a matéria. Dá para concluir que fui à aula ou não? Então, como é que a gente avalia? Ó, tu pode botar V nos dois, nas premissas. Começa assim, botando V nas premissas. Aí tu vai dizer o quê? Se o P é V,
Aqui é V. Confere? Ali é V. Se ali é V, o que tem que ser o quê? Pode ser F? Então tem que ser? Tem que ser V necessariamente. Então aqui é V. Necessariamente. Logo, o argumento é válido. Agora, o outro. Vamos botar V nas duas premissas. Mesmo esquema. Começo pelo Q. O Q é V, certo? Sim? Q é V. Então, boto V aqui. Qual é o valor lógico do P para dar V no vermelho ali? Qualquer um. V ou F. Então, quer dizer que se P1 e P2 for verdadeiro, o P pode ser V ou F. Então, ele não é verdadeiro, com certeza. Não é necessariamente verdadeiro. Sim? Então, esse argumento é inválido. É uma falácia. Tem outro jeito de avaliar que é começando colocando falso na conclusão. Começa colocando falso na conclusão. E tenta botar verdade nas premissas. Se tu consegue botar verdade em todas as premissas, começando por colocar falso na conclusão, o argumento é inválido. Se tu não consegue, o argumento é válido. É que tem exercício que esse outro jeito é mais fácil. É que esse método que eu estou falando aqui de colocar falso na conclusão, tem alguns exercícios mais difíceis e praticamente só consegue fazer desse jeito, entendeu? Dependendo das premissas, se as premissas são todas compostas e não tem um E ali nas premissas, essa segunda maneira que eu falei é a melhor. Tem exercícios assim. Ok aqui? Vamos fazer mais um aqui da listinha? Pessoal de casa aí, estão entendendo? Questão 4. Tudo de 2023, ó. IBGE essa aqui. Tudo que é banco. Tem questão da Fundatec aqui também. Ó, um argumento tem as duas premissas a seguir. Se meu cartão de crédito não funciona, então eu pago a conta com Pix. 2. Eu não pago a conta com Pix e não me chamo Valdemar. Duas premissas. Com as premissas acima, uma conclusão que torna válido esse argumento é a seguinte. Então, esse aqui não está pedindo para avaliar. Tá entendendo? Não te deram a conclusão. É igual a questão da Fundatec que você estava falando. O 1 e o 2 são premissas. Então, nós vamos botar no 1 e no 2 o quê? Verdadeiro. E ver qual das alternativas é uma conclusão aceitável. Tá entendendo? Bom, então vamos partir da 2. Ó. Por que eu vou partir da 2 primeiro? Porque a 1 é uma proposição condicional. E a 2 é um E. E. E para ser verdadeiro, qual é a condição? Tudo verdade, ó. V, E, V. Só que aí o que diz? Ali diz não pago a conta. E não me chamo Valdemar. Eu não pago a conta com Pix? Verdade. Não me chamo Valdemar? Verdade. Certo? Verdade, verdade. Agora vamos para o de cima. Meu cartão de crédito não funciona. Não sei. Pelas de baixo ali eu não sei. Eu pago a conta com Pix? Aqui é falso. Eu pago a conta com Pix? Falso, porque eu não pago a conta com Pix.
E o antecedente, então, meu cartão de crédito não funciona, tem que ser... Aí vai dar Vera Fischer, tem que ser... Tem que ser falso. Ok? Logo, o que eu vou concluir aqui? Logo, conclusões. Vamos lá. Não pago a conta. Com Pix. Então, uma coisa. E mais? Não me chamo Valdemar. E qual é a outra? Meu cartão de crédito não funciona, é falso. Então, meu cartão de crédito funciona. Certo? Confere? Agora, então, qual alternativa vai bater aí? Vamos ver. Letra A. Meu cartão de crédito não funciona, sei somente se não me chamo Valdemar. Como tem um conectivo na letra A, eu tenho que fazer ali um cálculo lógico, tá? Para ver se é verdadeiro ou falso. Tá? Ó. Meu cartão de crédito funciona ou não? Meu cartão de crédito funciona. Então, meu cartão de crédito não funciona é falso, certo? Sei somente se não me chamo Valdemar. Verdadeiro. Confere. Qual é o valor lógico da letra A? Falso. Não é a letra A. Que deu F, sei somente C, V. Vamos ver a letra B. Meu cartão de crédito não funciona. Meu cartão de crédito funciona. Então é F ou, né? Ou ali, ó. Ou, ó. Que é ou. Na outra era... Não, peraí. Ou, aqui é um ou normal. Meu cartão de crédito funciona ou não me chamo Valdemar. Então, meu cartão de crédito não funciona. Já coloquei como falso. Ou não me chamo Valdemar. Falso ou verdadeiro. Eu não me chamo Valdemar. É isso? Quanto que dá isso aqui? Falso ou verdadeiro? Dá o quê? Tá vendo, né? Ó. Então é a letra B. Ah, peraí que eu tô escrevendo a letra C aqui. Ah, também eu tô ajudando vocês horrores. Não, né? Porque tem possibilidade de ser falso ou verdadeiro com qualquer conectivo, né? Não, mas aí tá, isso é negação da proposição. Não é o caso aqui. Tá, eu fiz aqui, ó. Meu cartão de crédito não funciona. Isso é falso. Ou não me chamo Valdemar. Isso é verdadeiro. Então o valor lógico resultante é verdadeiro. Então deve ser a letra B a resposta. Mas vamos olhar as outras. Letra C. Ou meu cartão de crédito funciona. Verdade. Ou não me chamo Valdemar. Verdade também. Lembra? Ou, o que dá? Dá F. Muito bem. Vou pegar mais um aqui, vermelho. C. Então, se meu cartão de crédito funciona, meu cartão de crédito funciona, verdadeiro. Então, me chamo Valdemar. Falso. Porque eu não me chamo Valdemar, certo? E a última, vou pegar aqui a letra E, ó, embaixo. Meu cartão de crédito funciona e. Então, meu cartão de crédito funciona, verdadeiro. E
Me chamo Valdemar. Falso. O valor lógico é falso. Portanto, a resposta certa realmente é a letra B. Entenderam? É. Porque tu tem que usar nas alternativas, né? É. Tem que olhar cada alternativa. Não é só descobrir o valor lógico das proposições simples. Tu tem que usar nas alternativas para ver ainda. Tranquilo? Vamos ver mais um. Selecionei uma listinha bacana para vocês. Ó. Essa aqui é de válido ou inválido. Ó. Olha lá. Considere a seguir os argumentos 1 e 2. 1. Se o material é cobre, então ele conduzirá eletricidade. Este material conduz eletricidade. Portanto, este material é cobre. Entendeu? Esse argumento aí é bem conhecido, a gente já até viu ele, olha aqui. Olha o argumento 1. Como é que é o argumento 1? P1. Vamos ver, ó. Se o material é cobre, se M, então, conduzirá eletricidade. Essa é P1, certo? P2. Este material conduz eletricidade. E. Conclusão. Esse material é cobre. Concordam que é assim o argumento ou não? Bota assim. O argumento 1. Será que ele é válido, olha aqui? Ele é uma falácia. Verdade. Verdade. Tá? Se o E é verdadeiro, esse E aqui é verdadeiro, certo? Para dar verdade na P1, qual é o valor lógico do M? Portanto, aqui é V ou F. Então, o argumento 1 é inválido. É a falácia mais conhecida, que tem que estar... Quem estuda raciocínio lógico, essa falácia tem que estar conhecida. Se M, então E. O jeito certo de montar o argumento, o silogismo, se M, então E. O jeito certo é M, logo E. Porque o M implica no E, o E não implica no M. Tá entendendo? Claro. Tá, mas só que se tu faz isso, se tu treina só assim, quando tiver uma coisa complexa, uma coisa diferente, tu não vai saber fazer, entendeu? Agora vamos ver o outro. Agora vamos ver o argumento 2. O argumento 2. Vamos lá. Qual é a premissa 1 do argumento 2? Olha aqui, ó, o conectivo que tem aqui. Ou. A professora não notou o erro. Vamos botar assim. Não notou o erro. Não N, tá? A professora não notou o erro. Ou aceitou o erro. Pode ser assim? Pode. Não N ou A. Não notou o erro. Ou aceitou o erro. Só que é um ou assim. É um ou de disjunção exclusiva. Ou a professora não notou o erro. Ou aceitou o erro. Tá legal ou não? Pode ser? Premissa 2. A professora notou o erro. Notou o erro. Conclusão.
professor anotou o erro. Portanto, deve tê-lo aceitado. Portanto, aceitou o erro, tá? Então aqui é o A. Fechou ou não? Vamos ver se é válido. O que eu faço? Considero as premissas verdadeiras, as duas. Tem simples aí? É o N. Começa por ele. O N é verdade. E o não N? Falso. Como é que tem que ser o valor lógico do A se o não N é falso? Se é um ou, para dar a verdade. Verdade, mas é necessariamente verdade ou pode ser falso também? Necessariamente verdade. Necessariamente verdade, certo? Então eu vou escrever aqui, ó. Então esse argumento é válido. Por que ele é válido? Me explica. Quando que um argumento é válido? Quando? Tá, quando não é uma falácia, tudo bem. Tá. Eu quero saber se vocês... A gente já sabe fazer o exercício, tá? Então qual é a resposta aqui? 1 é inválido e 2 é válido. Então é letra D, tá? Então a gente fez dois exemplos. Tem um válido e uma falácia. Certo? Agora eu quero que vocês me expliquem o que é um argumento válido. Se você já sabe fazer, eu já expliquei. Eu quero ver se vocês entenderam mesmo. Ou se vocês estão com a cabeça daquele que, igual ao colégio, quando a gente aprende matemática. A gente aprende matemática no colégio, aprende o algoritmo. Passo o 2 para lá, o 3 para cá, menos B, mais ou menos, raiz quadrada, B ao quadrado, menos 4AC, não sei o que, 2A. E aí tu só bota em prática. Não pode ser assim na lógica. Você tem que entender o que a gente está fazendo aqui. Quero que vocês me digam por que um argumento é válido, o que é um argumento válido e o que é um argumento inválido. Olha, a Sofia teve coragem e escreveu lá. As premissas sendo verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Tá certo? Tá certo. As premissas sendo verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Tá certo? Agora, se ela escrevesse, as premissas são verdadeiras e a conclusão também é. Tá certo? Não, porque as premissas... Não é que as premissas são verdadeiras, isso aqui ninguém entende, é uma dificuldade das pessoas entenderem. A Sofia entendeu, olha. Tem uma dificuldade das pessoas entenderem que as pessoas dizem assim, ó. E professores ensinam assim. Eu tô cheio de vídeo no YouTube, o cara ensina o melhor professor do mundo, porque ensina de um jeito fácil, só que de um jeito que às vezes funciona, só que incorreto. O argumento válido não é um argumento em que as premissas são verdadeiras e a conclusão também é. Não é isso. Isso é muito fácil de falar, de entender, mas não é isso. Existem argumentos válidos que as premissas são falsas e a conclusão também. O que faz um argumento ser válido é o sendo, que ela escreveu ali. Ela botou o verbo no gerúndio. Sendo as premissas verdadeiras, a conclusão vai ser necessariamente verdadeira. Ou seja, um argumento é válido se assim, ó, se hipoteticamente tu considerar as premissas verdadeiras, esse fato de... Não é que elas são, mas se elas fossem, considerando elas verdadeiras, hipoteticamente pensando nelas verdadeiras, caso elas sejam verdadeiras, esse fato vai garantir necessariamente a conclusão, aí o argumento é válido. Porque tu quer ver aqui, ó, tá cheio de exemplos, até nos exercícios que a gente vai fazer aqui, de premissas falsas. Quer ver uma premissa falsa aqui? Olha aqui. Se o gato é... o gato é mamífero, né? O correto do mundo animal, né? Se os gatos são répteis. Répteis.
então o leão é um peixe. Essa é a premissa 1. Se os gatos são répteis, então o leão é um peixe. Premissa 2. Os sapos são gatos. Conclusão: os sapos não vou botar um sapo são gatos para ficar legal. Vou pegar uma borracha aqui, a massa. Se os gatos são répteis, então o leão é um peixe. Meu cão é um gato réptil. Logo, conclusão é um logo. Por exemplo, tá estranha, tá maluca, né? Poderia facilitar assim, ó. Em vez de botar o C, ó, todos os gatos são répteis, ó, facilitava assim, fica melhor. Todos os gatos são répteis. São répteis. Todos os gatos são répteis. P2. Meu cão é um gato. Cão é um gato. Conclusão: meu cão é um réptil. Eu não tenho muita proposição simples envolvida. Só para a gente analisar. Todos os gatos são répteis. P2. Meu cão é um gato. Conclusão: meu cão é um réptil. Veja, dá para dizer que essas premissas são verdadeiras ou não? De fato. Não, são tudo falsas, né? Todos os gatos são répteis. Nenhum gato é réptil, né? Os gatos são mamíferos. Meu cão é um gato. Ora, se é cão, não é gato. Gato não é cão. Meu cão é um réptil? Quando que um cão é um réptil? Tá tudo falso, isso aí tudo é falso. Mas para analisar o argumento, o que tu faz? Tu vai considerar as premissas hipoteticamente verdadeiras. Tu vai dizer que nem a colega Sofia disse. Sendo elas verdadeiras, não sei se são, mas sendo elas verdadeiras, entende o que é o sendo elas verdadeiras? Em sendo verdadeiras, será que a conclusão é necessariamente verdadeira? Vamos ver. Ora, se todos os gatos, se o conjunto dos gatos estiver dentro do conjunto dos répteis, se todo gato é um réptil e o meu cão é um gato, o meu cão vai estar aqui, ó. Confere? Necessariamente ele vai estar dentro do conjunto dos répteis ou não? Sim? Sim. Se todos os gatos fossem répteis mesmo, o conjunto dos gatos estaria dentro do conjunto dos répteis. E se o meu cão fosse um gato mesmo, o meu cão estaria dentro do conjunto dos gatos. E se ele estivesse dentro do conjunto dos gatos e os gatos dentro do conjunto dos répteis, ele seria um réptil. Então a conclusão é verdadeira necessariamente quando as premissas são verdadeiras. Tá entendendo? E esse argumento é válido. Então uma pergunta clássica é o seguinte: se um argumento for válido, dá para dizer que a conclusão é verdadeira?
Toda vez que eu tenho um argumento válido, eu posso concluir que a conclusão é verdadeira? Não necessariamente. Um argumento válido só quer dizer que a estrutura lógica em que as premissas estão montadas está correta. O que dá para concluir a partir de um argumento válido? O que tu pode concluir? Que a conclusão é verdadeira caso as premissas sejam verdadeiras. Mas tu não sabe nada das premissas. Mas se caso elas forem verdadeiras, a conclusão é. E o que é um argumento inválido? Olha aqui, ó, qualquer mudancinha aqui nessa estrutura invalidaria o argumento. Tu quer ver? Ó? Todos os gatos são répteis, tá? Ok? Aí eu digo assim, meu cão é um réptil. Conclusão, meu cão é um gato. Invalidei, já não é válido mais. É uma falácia comum. Todos os gatos são répteis. Meu cão é um réptil. Meu cão é um gato? Já não bateria, porque ó, se todos os gatos são répteis e o meu cão é um réptil, o meu cão pode estar aqui, ó. E aí eu não sei se ele é gato ou não. O argumento já é válido. Tá. Uma P3. Meu cão não está voando. Tá, meu gato é um gato. Entendeu? Vai considerar verdadeiras as duas coisas. João está voando e o teu cão é um gato. Vai considerar verdadeiras as duas. Depende da conclusão que tu vai ter ali. Tá entendendo? Olha aqui, ó, como é que simbolicamente tu escreveria isso aqui, ó, simbolicamente? Como é que ficaria em forma de símbolo aqui, ó? Todos os gatos são répteis, é CG, então R. O C, então, CG, então R, em linguagem de conjuntos, é essa inclusão de conjuntos aqui, ó. O todos, o quantificador universal todos, pode ser substituído por um condicional. Se meu bicho é um gato, então ele é um réptil. Meu bicho é um gato, logo meu bicho é um réptil. Tá entendendo? O que a Sofia botou lá? Ó, a Sofia falou o seguinte, ó. Dizer que um argumento é válido quer dizer que o modo de pensar é correto. A forma de pensar está correta. Não significa que o material, de fato, aquilo que tu está usando no teu pensamento, que são as proposições, estão corretas ou não. A lógica, ela se preocupa com a forma de pensar, não com o conteúdo do pensamento. Tá entendendo ou não? Não precisa ter sentido. Mas porque ela está preocupada com a estrutura. Ó. P e Q. Não está preocupada com o conteúdo do P. Com o conteúdo do Q. Ela está preocupada com P e Q. Tá entendendo? Muito bem. Bom, então tá, pessoal. Boa noite, colegas. Boa noite, pessoal que está em casa.